Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui e participar do culto, trazendo a mensagem. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 23 até o 26. Muito bom poder compartilhar no dia de ceia com os irmãos. E Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele fala assim, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando eu estava preparando essa mensagem, uma alegria muito grande invadiu meu coração, pois falar da ceia do Senhor traz muitas memórias daquilo que o Senhor fez, e é maravilhoso, há um gozo muito grande quando a gente pensa sobre a ceia. E pensar na ceia, enquanto eu estava preparando, olhando esses versículos, me fez esquecer de problemas, de dificuldades, de ansiedades. É algo que deve preencher o nosso coração. A igreja primitiva, ela perseverou em vários costumes que foram passados, tradições que foram passadas, e eles tinham o costume de, ao tomar a ceia, também fazer uma refeição grande. Não era só os pães sem fermento, os pães asmos, não era somente ervas amargas, o vinho, eles também tomavam uma refeição bem grande. Isso foi caminhando com o tempo, e a igreja então tinha essa tradição de fazer uma festa, de se reunir e não somente tomar os elementos da ceia, mas participar de uma festa, de uma refeição grande com todos os irmãos. Paulo, escrevendo essa igreja de Corinto, ele quer corrigir alguns problemas, algumas dificuldades. A igreja de Corinto, ela não estava fazendo exatamente como o Senhor esperava. Aqui, os irmãos de Corinto, os coríntios, não são os corintianos, tá, irmãos? Por favor. Os coríntios, eles estavam indo além. Eles chegavam antes, eles comiam, eles bebiam. Quando chegava na hora da ceia, já estava um monte de gente embriagada. Já estavam assim a ponto de vomitar, de tanto que eles abusavam, exagerando, passando daquilo que era o intento do Senhor. A ceia do Senhor é muito mais do que uma boa refeição, é muito mais do que um ritual. Eu fico pensando, muitas vezes a gente vem no domingo, agora, cada domingo de manhã tem a ceia, cada primeiro domingo do mês, de manhã à noite tem a ceia, e pode virar um costume, pode virar um ritual, e, puxa vida, a gente não pode chegar para este domingo pensando que é um ritual, que é um costume da igreja, e eu vou lá e vou participar. A ceia tem muito mais do que um ritual na nossa vida. E eu queria ver nessa manhã com os irmãos 3 aspectos que a ceia deveria ter, e que deveria mexer conosco, deveria nos incomodar, deveria nos movimentar, nos motivar a um testemunho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero olhar esses aspectos no passado, no presente e no futuro. O que isso deve trazer para a minha vida? Qual deve ser os desafios da ceia? Não é só um ritual, não é só estar aqui, comer aquele pão, tomar aquele cálice que representa o sangue do Senhor.
Então, esses três aspectos, no passado, no presente e no futuro. O aspecto no passado, a ceia, ela é verdadeiro símbolo, ou ela foi verdadeiro símbolo do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o passado, nós vamos lembrar dos elementos, das coisas que foram apresentadas pelo Senhor Jesus Cristo. O pão simbolizava o seu corpo. Era símbolo de um corpo que ia ser partido. O Senhor partiu o pão. E Ele fala, o meu corpo vai ser partido por vocês. Eu vou sofrer. Ele foi espancado, ele foi esbofeteado, foi pregado na cruz. E aquele vinho simbolizava o sangue dele que ia ser derramado. Então a ceia, ela simboliza esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A ceia, ela simboliza a nova aliança que o Senhor Jesus Cristo fez. O cálice com o vinho simbolizava uma nova aliança. O que era então essa nova aliança? Nós temos que olhar antes para o que era o entendimento do judeu a respeito da Páscoa. O Senhor Jesus Cristo, ele estava falando da ceia, ele estava instituindo um novo costume, o pão e o vinho. Mas o judeu, ele tinha uma tradição que ele comemorava a Páscoa. Então, para nós entendermos um pouco o que é a ceia, nós precisamos voltar e ver o que foi a instituição da Páscoa. Então, quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que Jesus fez isto. A ceia, ela simbolizava o sacrifício dele. Mas nós vamos entender um pouco mais quando nós olhamos para o passado. E no livro de Êxodo, capítulo 12, um pouco antes do povo de Israel sair do Egito, Deus institui a Páscoa. Ele dá as orientações para Moisés, o que ele deveria fazer para que fosse instituída a Páscoa. A Páscoa, no Velho Testamento, ela deveria ter uma preparação. Não era algo simples, não era algo corriqueiro. Era a primeira vez que eles iam ver aquilo. E Deus dá as orientações. Então, algo que tinha que ser preparado. E nesse preparo, Deus pede muita solenidade. É interessante que eles não deveriam fazer de qualquer jeito, mas Deus pede um certo respeito para com aquela Páscoa que estava sendo instituída. E Deus pede algumas coisas. A primeira coisa que Ele fala, olha, vocês vão ficar 7 dias comendo pães asmos. Os pães asmos eram pães sem fermento. E Deus estava dizendo assim, olha, eu quero com isso que o meu povo vai se preparando, vai se santificando. Porque o fermento, ele tem uma característica de levedar toda a massa. E ele tem um símbolo também que pode ser aplicado ao pecado que atinge uma nação toda. Naquela hora Deus fala assim, não tenha ninguém com fermento em casa por 7 dias. Se alguém guardar o fermento, se for encontrado o fermento, essa pessoa deve ser eliminada de Israel. Era algo sério. Deus não tolera o pecado. Deus queria que o seu povo caminhasse em santidade por 7 dias, porque Ele estava para fazer algo grande, maravilhoso, no meio do seu povo. Deus iria libertar o povo de Israel lá do Egito. Deus pede para eles separarem um cordeiro ou um cabrito. Esse cabrito ou cordeiro deveria ser separado por alguns dias, até o 10º dia do mês. E Deus pede um cordeiro sem defeito, sem mácula, cordeiro de 1 ano no máximo, tenro. Isso tudo apontava para Cristo. A Páscoa, aquela instituição, aquilo que estava acontecendo, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Porque aquele cordeiro, ele iria ser sacrificado. E tinha que ser um cordeiro sem defeito e sem mácula, mostrando a pureza, a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Cordeiro sem defeito, sem mácula, o Senhor sem pecados. Deveriam guardar até o 10º dia, deveriam juntar as famílias para que não sobrasse nada. Deus queria que eles fossem bons mordomos, não jogassem comida fora, mas se sobrasse também deveria queimar no outro dia. Então, deveriam morar no crepúsculo da tarde, passar o sangue do animal sacrificado nos umbrais das portas. Por quê? Quando o Senhor passasse pelo Egito, aquela casa que tivesse o sangue nos umbrais das portas e nas vergas, ali não haveria morte. Eles seriam poupados. O sangue do cordeiro representava
a libertação, mas também eles iriam ser poupados. Ninguém morreria naquela casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Deveriam comer a carne assada com pães asmos, lembrando da purificação, com ervas amargas, simbolizando a vida amarga que eles tiveram no Egito, e Deus tinha algo melhor para eles. Tinham que comer tudo antes do amanhecer e comer preparados, prontos para a partida. Cajado nas mãos, lombos cingidos, sandálias nos pés. A saída deles do Egito era próxima, era iminente. E Deus então assim institui a Páscoa. E quando Deus fala com Moisés, ele fala que iria instituir essa festa, essa coisa diferente, a Páscoa. E no hebraico, a palavra Páscoa na realidade é um verbo. E o que ele queria dizer ali é que Deus ia pascoar, né? Se a gente pode fazer o verbo da palavra Páscoa um verbo, ele ia pascoar. O que significa então o verbo pascoar? Significa pular, passar por cima. Quando Deus passasse pelo Egito e visse aquele sangue nos umbrais das portas de uma casa, ele não entraria naquela casa para haver morte ali. Ele passaria por cima. Aquela casa seria poupada. É um símbolo do Senhor Jesus Cristo. O sangue dele foi derramado. E aquela pessoa que foi lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo tem a vida preservada pelo Senhor. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Nós somos poupados da morte eterna, porque um dia ele derramou o sangue dele. Então, quando tomo a ceia, eu preciso lembrar, tem um aspecto passado, que começou com um simbolismo lá no Egito, poupando a vida dos israelitas. E quando o Senhor derrama o seu sangue, ele está poupando a nossa vida, para que possamos habitar com Deus. Então, tem esse aspecto passado da ceia do Senhor. E eu penso que muitas vezes a gente vem para a ceia sem realmente desejar, entender o que o Senhor fez por nós. Às vezes mais como uma atividade normal da igreja. E nós deveríamos vir para esse momento de ceia, entendendo que Deus teve todo um preparo, que o Senhor empenhou a vida dele para que nós tivéssemos vida. Então, ao tomar a ceia, nós devemos tomá-la com consciência, sabendo que o Senhor foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. E quando eu tomo a ceia, eu tenho que lembrar disso. Então, nós vamos para o aspecto presente. A ceia, ela deve ser uma viva memória que me leva a proclamar o Evangelho. Uma viva memória. Eu não devo lembrar da ceia só quando eu venho no domingo para tomar a ceia. Mas aquilo que o Senhor fez deve ficar na minha cabeça e deve me levar a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, que nós lemos, no versículo 24 e 25, Jesus fala assim: fazei em memória de mim. Foi uma ordenança dele. Ali, alguns acham que a melhor tradução seria trazer à memória. Não é somente nós fazemos porque, um dia Jesus mandou, isso aconteceu, mas trazer à memória tem um aspecto de eu ficar lembrando do que aconteceu, das implicações da ceia. Trazer à memória a recordação de Cristo. Ali a palavra também forte no grego é trazer à memória de mim. A ênfase da frase é no de mim, e não somente no sacrifício que ele fez. Eu tenho que trazer à memória Cristo. E quando eu venho para a igreja, quem que é Cristo para mim? O que ele fez? Alguns acham que Cristo é uma caixinha de promessa. Você pede, ele prometeu,
Ele vai cumprir. A gente ouve tantas pessoas falando, eu determino. Irmãos, eu não determino nada. Deus é Deus. Nós temos que trazer à memória Cristo. Quem é Ele? A ceia, ela deve também me ajudar a proclamar. Lá em Êxodo, no versículo 8 do capítulo 24, Deus institui a primeira aliança. Deus fala, com o sangue desse cordeiro, eu estou estabelecendo uma aliança com o meu povo. Eles já tinham saído lá do Egito, estavam na caminhada no deserto, e Deus pede para Moisés, e Moisés sacrifica o cordeiro, e ele espalha parte do sangue no povo, e parte do sangue ele sacrifica ao Senhor. E Deus fala, eu estou estabelecendo uma aliança com o meu povo. Jesus Cristo aqui fala da nova aliança. Deus tinha estabelecido uma aliança com o povo de Israel. Aqui Deus está estabelecendo através de Jesus Cristo uma aliança com o seu povo, com a igreja. E o que é essa nova aliança? Essa nova aliança é um novo acordo, um novo contrato de Deus. O Espírito Santo iria habitar para sempre nos crentes. A salvação que Ele estava dando era uma salvação eterna. E o Senhor então está estabelecendo uma nova aliança. O sangue era necessário para ser derramado, senão eu não seria salvo. E Ele então está trazendo através desse pacto, o derramamento do seu sangue, iria garantir a nossa vida. No versículo 14, no versículo 26, aqui, no versículo 26 de 1 Coríntios 11, vamos ler novamente. Ele fala assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando que Jesus morreu. Irmãos, isso é muito importante. Paulo fala que quando eu tomo a ceia, eu anuncio a morte do Senhor Jesus Cristo. Esse verbo também poderia ser traduzido como proclamar, como anunciar, como espalhar essa notícia. Então, quando eu tomo a ceia, eu preciso saber que eu sou um portador de uma mensagem. Jesus morreu. É lógico, nós sabemos, o Evangelho não para aí. Jesus 3 dias depois, ele o quê? Ressuscitou. Mas irmãos, a ceia tem o caráter de mostrar que o nosso Salvador foi o servo sofredor que Isaías fala. Eu anuncio a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse sido pendurado naquele madeiro, se o sangue dele não tivesse sido vertido, eu não estaria aqui, nem você. Estaríamos caminhando para o inferno. Por isso Paulo fala que normalmente, automaticamente, uma consequência natural, que ao tomar a ceia, eu anuncio a morte do Senhor Jesus Cristo. É isso que esses elementos querem dizer. Alguém um dia deu o seu corpo e o seu sangue. É o que nós comemoramos. Então eu anuncio a morte do Senhor até que Ele venha. Mas será que eu tenho feito isso? Deveria ser uma consequência natural, entender a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo, que deixou a glória eterna, por amor, para que eu tivesse a oportunidade de deixar o inferno e me tornar um cidadão dos céus. A ceia deve me ajudar a lembrar da minha responsabilidade como salvo em Cristo, de proclamar, de anunciar. Por isso que Paulo fala aqui, quando eu tomo a ceia, eu anuncio. Deve ser uma coisa natural. O impacto da ceia na minha vida, o meu Salvador morreu no meu lugar. O que eu vou fazer? Qual é o mínimo que eu posso fazer por Ele? Anunciar. Falar com as pessoas, um dia Deus se tornou homem e morreu no teu lugar. E essa mensagem vai levar pessoas a Cristo. Deve ser a nossa tarefa. Entender a ceia deve me levar a proclamar essa mensagem.
A salvação está em Cristo e eu preciso espalhar essa mensagem. Tomar a ceia não é apenas um rito, deve trazer à memória aquilo que Cristo fez e deve me incentivar a falar do Senhor Jesus Cristo para os outros. Mas também existe um aspecto futuro da ceia. E o aspecto futuro, irmãos, é uma comemoração sem igual. Uma festa que nós nunca vimos, uma festa maior do que a gente possa imaginar. O Senhor Jesus Cristo fala isso tanto no livro de Lucas, Mateus, Marcos, como Paulo fala aqui. Ele fala que existe uma comemoração que vai acontecer. No versículo 26, ele fala, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Existe um dia que o Senhor vai voltar. Mateus, Marcos e Lucas falam que Ele não ia tomar a ceia conosco, com os discípulos, até um dia. Ele promete que um dia Ele vai voltar e vai tomar a ceia com os seus discípulos. E o aspecto futuro é que nós já temos a vitória. Nós um dia estaremos com Ele tomando essa ceia. Isso é graça, é misericórdia. Eu não mereço, mas o amor de Deus faz isso por mim. Jesus foi à cruz por isso. E Ele ainda me promete o céu. E Ele fala, um dia eu vou fazer uma festa sem igual e vou participar dessa festa com vocês. E eu vou estar novamente lembrando do meu sacrifício por vocês. Então tem um aspecto futuro. Um dia eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai, falou o Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu. Então nós podemos festejar agora. Então ceia não é somente um momento em de eu lembrar que Jesus morreu, mas é um momento de eu lembrar que Ele fez promessas, que um dia eu vou estar com Ele no céu, participando da eternidade com meus outros irmãos, pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. No livro de Apocalipse, eu queria ler e queria que os irmãos acompanhassem. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 até o comecinho do versículo 12. Diz assim: Então vi uma grande multidão. Ouvi grande voz do céu, proclamando: agora eis a salvação, o poder, o reino, a autoridade do nosso Deus e de seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Esse versículo 11 fala que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. O diabo está continuamente nos acusando. Ele está continuamente tentando destruir as nossas vidas. Mas o sangue do Cordeiro garante a nossa vitória. Amém. E ele fala: festejai aos céus. Um dia nós estaremos na presença do Senhor, festejando com Ele a vitória do Senhor, que derramou o seu sangue para nos lavar, nos purificar. E esse sangue nos garante a vitória. É interessante que João aqui fala que foi por causa do sangue e do testemunho. Paulo fala que nós anunciamos a morte do Senhor. É um testemunho. Eu não posso deixar isso, porque um dia vai ser contado. Deus fala que a vitória veio por causa do sangue e por causa daquele testemunho. Pessoas que ficaram firmes, mesmo em face da morte. E Deus deu a vitória para eles. Nós sabemos que isso é futuro, mas nós podemos comemorar agora, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel. Para concluir, irmãos, eu tive pensando que tantas vezes a gente vem
para o domingo, e às vezes a gente vem, puxa, agora a igreja criou um costume aqui que todo domingo, primeiro domingo de manhã, primeiro domingo à noite, tem ceia. Eu já estou careca de ouvir a mensagem sobre a ceia, eu já sei o que o pastor vai falar, já sei os 3 pontos, de novo falar sobre a ceia. E falar sobre a ceia é algo maravilhoso, desejoso de aprender mais desse meu Salvador, que derramou o sangue dele, que colocou o seu corpo à disposição, foi para a cruz, para que eu pudesse ter vida eterna. Irmãos, quando nós estamos vindo para tomar a ceia, nós temos que lembrar que um preço foi pago. Esse preço não foi pago para o diabo. Muita gente pensa que esse versículo que fala que foi pago um preço, não foi pago ao diabo. Quando o homem se afastou de Deus, lá no Éden, Deus exigiu um resgate. O preço pago é a Deus, e Deus mesmo providenciou a maneira de ser pago o preço da minha vida. E esse preço foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Isso é graça. O homem se colocou diante de Deus como devedor, uma dívida eterna que não tinha como pagar. E Deus, através da sua graça, providencia o Senhor Jesus Cristo, que vem para morrer na cruz, para pagar o preço do meu pecado. Quando eu venho para a ceia, eu não posso vir para um ritual. Eu não posso vir para a igreja como, de novo, estou cansado de vir. Eu tenho que vir para esse momento, irmãos, desejando conhecer mais o Senhor, para que a minha vida possa ser de testemunho, conforme a palavra de Deus pede de nós. No Velho Testamento, era necessário sacrificar sempre. Os sacerdotes sacrificavam vez após vez. E o livro de Hebreus fala que Jesus, com um único sacrifício, pagou o preço para sempre. Não precisa mais de sacrifício. Só precisamos de lembrar, nesse momento, do que Ele fez e do que Ele vai fazer por nós. Vamos orar. Pai querido, nós queremos Te agradecer porque um dia o Senhor Jesus Cristo, lá na eternidade, decidiu a coisa mais difícil, tomar o nosso lugar naquela cruz, para nos dar a chance de estarmos na Tua presença. Ele pagou a Deus com a vida dele, o meu resgate, o resgate de cada um dos meus irmãos aqui. E hoje, Pai, quando nós vamos tomar a ceia, que ao comermos o pão, que ao bebermos esse suco da videira, que representam o corpo partido do Senhor, que representa o sangue vertido, que nós possamos fazer, Pai, com muita consciência, com aquela reverência que o Senhor espera de nós, lembrando a Deus do sacrifício de Jesus, mas também, ó Deus, buscando forças no Senhor, para sairmos daqui e testemunharmos, conforme o Senhor espera de nós. Que a grande salvação que nós temos possa ser espalhada, Pai, por onde nós estivermos. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado porque Ele instituiu a ceia, para que nós tivéssemos a memória do que Ele fez e do que o Senhor vai fazer por nós ainda. Nós Te agradecemos em nome de Jesus.